Você sabe como funciona a sua mente quando você está em depressão? Apresento-lhes a tríade cognitiva da depressão. Um esquema claro, praticamente desenhado, de como funcionam os aspectos cognitivos quando estamos com um transtorno depressivo maior. Então vamos lá. A depressão, ela consiste em pensamentos negativos relacionados ao eu, ao meu autoconceito, a como eu me vejo, pensamentos negativos relacionados aos outros ou ao mundo, às outras pessoas, ao mundo que está ao meu redor, e pensamentos negativos relacionados ao futuro, a minha visão de futuro, se eu estou mais pessimista, mais otimista, com alguma expectativa de futuro. No caso não, né? Porque eu estou com pensamentos negativos relacionados ao futuro. Nesse momento você poderia me perguntar, Nina, mas qualquer pessoa pode ter pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre outro, sobre o futuro? Quem nunca pensou, nossa, como eu fui um idiota aqui, aqui eu sou meio incompetente, perdi a fé na humanidade, ou começou a questionar seu futuro numa empresa ou numa relação? Sempre que a gente tem pensamentos negativos relacionados a si mesmo ou a algo significativo, a emoção é tristeza. O que diferencia uma tristeza natural, às vezes até saudável, de um transtorno depressivo maior, de um transtorno psiquiátrico? Bom, o foco aqui são os aspectos cognitivos. Então, o que diferencia essa tríade com relação às pessoas com ou sem depressão está relacionado a, nota aí, pensamentos rígidos. Quando eu tô com depressão, os meus pensamentos negativos, eles são muito rígidos. Não importa quantas evidências ou quanto a realidade me prova o contrário. Eu posso ter ganho um Nobel da Química e continuar me achando burra, incompetente ou não boa o suficiente. Então, rigidez, frequência. Eu posso pensar que eu sou burra de vez em quando de repente falo alguma bobagem aqui no vídeo, escrevo alguma coisa errada. Quando eu tô com depressão, esses pensamentos não são esporádicos, eles são frequentes. Eles ficam martelando na minha cabeça o tempo todo. Rigidez, frequência e intensidade. Para explicar a intensidade, eu gosto da seguinte analogia. Às vezes eu posso ter um pensamento negativo sobre o mundo, que seria quase que um cutucão. Na depressão, quando eu tenho um pensamento negativo, ele vem como um soco, como um nocaute. Não é só uma tristeza, pode vir uma indiferença muito grande, uma perda de qualquer tipo de perspectiva. É como se fosse um soco que me desse um nocaute, que me derruba no chão. E não só um peteleco que talvez só me incomode. Por isso que é tão difícil sozinho sair da depressão. Afinal, a nossa mente, ela tá o tempo todo funcionando de forma rígida, frequente e intensa, num padrão, numa lente muito escurecida. Com essa lente, não tem como não ter emoções negativas e comportamentos disfuncionais. E o que eu estou chamando de comportamentos disfuncionais? A maioria dos sintomas da depressão estão relacionados a isolamento social, lentificação, falta de autocuidado, culpabilização muito grande, personificação, enfim, uma série de sintomas que eu vou deixar para um outro vídeo. Nesse momento, o que eu queria deixar claro é que, embora todo mundo tenha pensamentos negativos, todo mundo tem tristezas, todo mundo passa por processos de lutos e de crises, quando eu tô com depressão, esses pensamentos negativos, volto a dizer, eles são tão rígidos, tão frequentes e tão intensos. Eles tiram qualquer possibilidade de uma perspectiva melhor no futuro. Afinal, eu sou um lixo enquanto ser humano, as outras pessoas não me entendem, ou o mundo é cruel, ou todo mundo é muito melhor do que eu. E o futuro, bom, se já tá ruim, só vai ficar pior. É aqui que eu começo a adubar terreno para pensamentos suicidas. Às vezes, tentativas de suicídio. Não por um desejo de morrer, por um ato de coragem,
mas por uma falta, uma dificuldade de conseguir resolver problemas e de conseguir ter uma perspectiva de melhoria no futuro. A depressão ela é uma doença cognitiva, é uma doença dos afetos. É completamente diferente de um momento de crise, de um momento de luto. E repito, se eu já tô com a minha mente contaminada com essa lente, eu não vou conseguir sozinha sair desse buraco que eu tô cavando diariamente, de forma muitas vezes involuntária. Uma das primeiras ações feitas para começar a lidar com a depressão consiste em 2 pilares: flexibilização cognitiva, quase que uma yoga mental, ou seja, começar a prestar atenção em quais são esses pensamentos negativos que surgem e avaliar se são verdadeiros, se são falsos, se existem outras formas de atribuir um sentido para a realidade, e ativação comportamental. É preciso de um profissional qualificado para conseguir direcionar e entender quais são os primeiros passos e conseguir direcionar melhor essa produção incessante e profundamente negativa da depressão. Com os pensamentos um pouco mais flexibilizados de uma ativação comportamental, é possível, ao estabelecer metas, começar a gradualmente sustentar uma melhora, começar a ter uma visão talvez um pouco mais otimista, um pouco mais realista, um pouco mais saudável de si, do mundo e do futuro, e assim, aos poucos, e o termo técnico que a gente usa é remissão de sintomas, e saindo dos sintomas da depressão e poder experienciar uma tristeza sem que ela te debilite, sem que ela te paralise. Se isso faz sentido para você, é óbvio que eu vou pedir o seu like e eu vou pedir principalmente para que você compartilhe esse vídeo. É fundamental que a gente consiga levar conhecimento sobre uma doença e não sobre um chilique, uma frescura, um mimimi, uma vontade de chamar a atenção, para as pessoas que realmente precisam dessas informações. E se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui no comentário uma pergunta, uma dúvida, um caso, algum comentário. Vamos fazer uma corrente do bem para que a gente possa levar mais informação de qualidade a quem realmente necessite.